demandas e investimentos resultantes deverão ser incorporados ao Plano Municipal de Saneamento, que dará base ao processo de concessão. Como o Votorantim está num processo de concessão pública dessa atividade para iniciativa privada, provavelmente essa concessão será feita em cima do Plano Municipal de Saneamento. Como a demanda não foi inclusa, a gente está pedindo que isso seja incluído nesse plano, para que a empresa que assumir a concessão tenha essas informações que hoje não tem. Além disso, devido à fragilidade das bacias que o empreendimento será instalado, um é manancial de abastecimento público e é uma bacia também, os investimentos necessários para que esse empreendimento possa ser realizado, ele seja incorporado ao planejamento do município, que o que a gente tem hoje não é isso. Eu quero só deixar uma coisa bem clara, que eu acho que é importante. A análise desse empreendimento foi possível, inclusive porque o Plano Municipal de Saneamento de Votorantim já está pronto e está disponível na internet. Então é só um lembrete para todo mundo que está aqui, que esses planos de saneamento provavelmente serão muito importantes no futuro, até para a gente direcionar os processos de implantação de novos empreendimentos na região. Certo? É isso, gente. Estou à disposição para perguntas. Pode falar. Concordo com você, só quero fazer um esclarecimento. O que foi vendido foi só a primeira etapa, e a primeira etapa, ao que a gente tem, foi complementando. Eu concordo com você que só estou esclarecendo para não parecer que... eu acho que é importante, inclusive, porque o Plano Municipal de Saneamento desses... isso não está em nenhum momento no Plano Municipal de Saneamento, eles incluem todas as demandas, com todos os empreendimentos futuros que estão em fase de aprovação no município, e não tem Alphaville 2 e 3, que vai dar um impacto grande no tamanho da população. A gente fez o parecer a partir da informação do SAI e do Plano Municipal de Saneamento, porque no EARIMA tem uma carta de anuência do SAI, falando que o SAI vai se responsabilizar, tanto pelo esgoto quanto pelo abastecimento de água. Agora cabe ao empreendedor, junto com a Prefeitura de Votorantim, trazer uma resposta ao comitê e ao DAIA, que vai no final analisar isso aqui. Muito bem. Mais alguém que deseja usar a palavra? Não? Então eu coloco em votação essa prudência do Comitê das Câmaras Técnicas, naturalmente, de avaliar isso com cuidado. Nós sabemos que o Votorantim está com algumas dificuldades, tanto é que ela está agora passando o seu sistema para uma empresa, e isso dá um impacto significativo no local que já tem dificuldades. Naturalmente, com um aumento desse porte poderá agravar o problema atual das moradias já existentes, e o que nós queremos é uma análise, não é isso, professor Cordeiro? Cadê o Cordeiro? Tá aqui. Mais aprofundada, não é isso? Nós queremos mais informações para que a gente possa ter a segurança de que isso não vai comprometer e colocar em risco o sistema atual, enfim, e o abastecimento e o esgoto já em tratamento lá de Votorantim. Muito bem. Então coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aqueles que forem contrários devem se manifestar. Aprovado, então, por unanimidade, eu agradeço. E agora eu passo para que a Ileusa apresente aí a proposta de reforma do Estatuto do Comitê. Na verdade, é uma pequena alteração do Estatuto, que ela já vai explanar para vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. Se vocês verificarem as pastas que vocês receberam, em todas as pastas está colocado a proposta de reforma. Ela também foi encaminhada por e-mail há 30 dias atrás, por ocasião do envio do primeiro ofício, por determinação do próprio estatuto que foi mantido. Qualquer tipo de reforma de estatuto deve ser encaminhado com 30 dias de antecedência. E nesta última segunda-feira nós encaminhamos novamente as propostas. A maioria das reformas, vocês podem observar, trata-se de correção ortográfica. A primeira delas é com relação ao próprio nome do comitê, que é uma proposta do Renato,
que foi Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Sorocaba, porque é um rio, é uma subbacia, e do Médio Tietê, porque o Médio Tietê é um trecho do rio. Essa foi a explicação oferecida na reunião da Câmara Técnica de Planejamento, onde ocorreram as discussões. Por isso que o artigo 1º, ele já traz, da bacia hidrográfica, mas deve ser corrigido para bacias hidrográficas. Encaixa para mim, por favor. Já altera isso também. Aí nós vamos passar aqui o artigo 2º, 3º, não tem proposta. Tem no 3º, inciso 12, que foi uma colocação, uma proposta da Fiesp e do Ciesp, que fala da estimular o desenvolvimento de programas permanentes de conservação e proteção das águas subterrâneas contra poluição e superexplotação, e constava anteriormente como exploração. Então foi muito discutido os dois termos, e a proposta da Câmara Técnica de Planejamento que seja explotação, que é o termo mais adequado. Aí nós poderíamos até pedir que o técnico explicasse. Não. Aí no artigo 4º, inciso 10, deliberar. O CBHSMT contará com uma secretaria executiva coordenada por um secretário executivo eleito por seus pares e aprovado pelo plenário, com mandato de 2 anos, cabendo reeleição. Parágrafo 1º, inclusão. O órgão que pleitear a Secretaria Executiva indicará seus representantes, titular e suplente, que serão empossados, respectivamente, como secretário executivo e secretário executivo adjunto. Parágrafo 2º, caberá ao secretário executivo auxiliado pelo secretário executivo adjunto à coordenação da Secretaria Executiva. Parágrafo 3º. O secretário executivo adjunto responderá igualmente por todas as atribuições de que trata o artigo 12 deste Estatuto, bem como por outras que poderão surgir, cabendo-lhe representar plenamente o secretário executivo em todos os órgãos, entidades, fóruns e instâncias federais e estaduais, dentro e fora do Estado, bem como substituindo em suas férias, ausências e impedimentos. Artigo 30. Hã? Ah, sim. XX. É uma inclusão. No caso de vacância de algum dos cargos da diretoria, os membros restantes deverão convocar nova eleição para preenchimento dos cargos vagos no prazo máximo de 90 dias para a complementação do mandato. São as duas alterações significativas. A primeira, nós estamos incluindo a questão do secretário adjunto, até para que possa dividir e complementar toda a demanda que nós temos no comitê. E a segunda, que é no caso de vacância de um dos cargos que pode acontecer. Então, os membros restantes devem estar convocando uma nova eleição, indicação, por exemplo, seja para o presidente, para o vice. Exemplo, o presidente se afasta, o vice assume. Nós ficamos apenas com 2. Nós perdemos o tripartite por um bom longo período. Chegamos a ficar 1 ano com a diretoria não tripartite. Então, esse foi o foco na discussão na Câmara Técnica de Planejamento. São os principais. O restante é correção ortográfica. Eu acho que anula a função do vice. Não, foi sua vacância até que seja aberto o período eleitoral. Se a gente está mudando isso, considerando a diretoria colegiada como uma diretoria tripartite, o que de fato ela é,
ela deixa de ser uma diretoria presidencialista e passa a ser uma diretoria tripartite, com funções equilibradas entre presidente e vice-presidência, porque senão qual é a função do vice-presidente se não assumir o cargo de presidente ou presidir e representar o comitê na ausência do presidente? Então essa função tem que ser mudada. Se ele só será vice-presidente, só assumirá a função de presidente na vacância do presidente por 90 dias, não tem necessidade de haver vice-presidência. Entendo que é um equívoco aí. Ou a gente muda o que realmente sempre foi um sonho nosso, de que o sistema não fosse presidencialista e fosse de fato mais condizente com o parlamento das águas para um sistema parlamentar, onde não existe a importância da figura do presidente, mas sim de um ente da diretoria que exerce só a função de presidir as plenárias, mas divide essa função com os outros membros da diretoria, e aí a gente estaria inovando o sistema. Ou a gente mantém a função de vice-presidência e elege em 90 dias um substitutivo para a função da Secretaria Executiva, que essa sim não tem quem substitua na sua vacância. Por exemplo, hoje a Secretaria Executiva é papel da Secretaria de Meio Ambiente por meio da CETESB. Aprovando a função do secretário adjunto, Sétimo Humberto, que é o nosso secretário, nomeará um secretário adjunto. Se a Secretaria do Meio Ambiente for extinta pelo governo do Estado de São Paulo, ou reformada, ou por algum problema de dotação orçamentária, deixar de poder cumprir com a função de Secretaria Executiva, ficaremos sem Secretaria Executiva, porque não tem a figura de um substituto. Aí sim, eu concordo com essa recomendação posta no Estatuto. Então teremos 90 dias, uma situação atípica, até que o Estado reúna entre os seus pares e passe a designar um novo representante para desempenhar essa função. Mas no caso de vice-presidência eu não posso concordar, porque a gente está diminuindo a representação da vice-presidência. Ainda hoje, quando cheguei aqui, brinquei com o Wendel. Estamos prestes às eleições dos municípios, o Vitor Lippe, nosso presidente, já foi reeleito, então provavelmente vai cumprir até o final o seu mandato de presidente. Mas quando o presidente dos comitês é um prefeito e ele deixa o comitê de bacia para disputar uma reeleição, como já vivemos várias vezes aqui, o vice-presidente assume até que o colegiado se renove. E não há problema nenhum. Nunca tivemos problema nenhum e em todos os 21 comitês de bacia do Estado de São Paulo é assim que acontece. Se em 90 dias tivéssemos que convocar uma outra eleição, os prefeitos vão estar todos disputando eleição. Eles não vão nem perder tempo de vir pensar em quem vai ser presidente do comitê até a renovação do colegiado. Então, acho que não cabe a renovação de diretoria, e sim da função específica da Secretaria Executiva. Bem, como todos entenderam na discussão, mas tem uma lógica, assim, viu, Malu, que você falou, é óbvio, né? O vice-presidente, então não precisa ter vice-presidente, tem que ser outro nome, porque o vice-presidente é exatamente para substituir o presidente. Essa é a lógica do raciocínio. Então, você poderia até substituir um outro vice-presidente, fica sem nenhum vice-presidente, e talvez um outro secretário, mas não o presidente ser substituído em 90 dias, porque senão realmente o vice-presidente não tem razão de ser. Eu concordo com a sua colocação, eu acho que ela é bastante coerente com o sistema apresentado. A outra proposta me parece bastante... nós estamos sugerindo a criação do secretário adjunto, como tem nos outros comitês do Estado de São Paulo, que vai ter o mesmo salário do secretário executivo, né, que é 0, né, para auxiliar, obviamente, porque nós temos muitas atividades
E sempre é bom a gente contar com um grupo, enfim, que possa nos representar. Não é fácil também hoje para o secretário executivo estar acumulando todas essas atividades. Eu acho que isso, sem sombra de dúvida, nos auxilia. Então, eu gostaria